Você quer saber onde o Regis Queiroz cuida da beleza? Estilos Barbearia, isso mesmo! Contamos com corte de cabelo masculino e químicas em geral. Estilos Barbearia fica na João Gomes Sobrinho, em frente à Escola Estadual João Briene de Camargo, no bairro Lixeira, bem pertinho de você. Estilos Barbearia, esse é o lugar certo para você cuidar da sua beleza. Bom dia, estamos começando mais um programa Show de Saúde pela nossa TV Mato Grosso, canal 27.1, Sky 327 e pelo Facebook da TV Mato Grosso. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar aí no seu lar, terças, quintas e domingos, terças e quintas a partir das 8 horas da manhã e domingo a partir das 19h30. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Ábito, infectologista, nós estivemos divulgando durante a semana inteira aí, para vocês estarem acompanhando e participando com a gente através do WhatsApp. Aliás, queria agradecer muito ao Dr. Ábito, que eu sei a correria que está, imaginamos aí a correria que está, e o senhor estar aqui atendendo um pedido nosso, muito obrigado. Vamos procurar para passar para vocês hoje, durante o programa, informações a respeito do Covid-19, atualizadas que nos chegaram, são informações recentes, tá? Vamos estar passando e pedir a você de casa que participe, tire suas dúvidas, mande suas perguntas. Se não der para responder a todos, mas muitas o doutor vai poder responder. Nós vamos fazer aí um primeiro bloco praticamente direto, sem intervalo comercial, já para aproveitar, porque o doutor também não pode ficar aqui muito tempo, que tem muitos afazeres, como vocês sabem. E é isso, gente. Já avisando desde já, o Mangalarga, o Rodrigo Mangalarga não está com a gente. Conversei com ele ontem, pedi para ele para não estar vindo, porque o estúdio hoje está praticamente nós três aqui, respeitando aí todas as normas de segurança para que a gente não tenha problemas futuros, né? Assim como todos nós temos que fazer. Então, queria agradecer a compreensão também do Rodrigo Mangalarga, que de pronto entendeu a situação, tá certo? Solta a vinheta. Agora sim, em definitivo, de volta com o programa Show de Saúde pela TV Mato Grosso 27.1. Gente, eu não poderia começar esse programa sem estar agradecendo e parabenizando os profissionais da linha de frente, que são os profissionais de saúde, de segurança, os voluntários, que nessas horas a gente tem orgulho de ser brasileiro, né? No nosso hino diz o seguinte: nós não fugimos à luta, e realmente foi provado, com esse vírus veio provar isso, que quando realmente precisou da população, precisou do brasileiro, nós estamos aí, ó, não fugimos à luta. Então, parabéns à linha de frente, parabéns à saúde, à área de segurança e aos voluntários, parabéns mesmo. E eu queria deixar um recadinho particular e muito pessoal para vocês. O comércio, de um modo geral, está fechado, exceto mercados, farmácias, a área médica, né? E posto de gasolina, entre outros. E agora eu acho que é hora da gente ser bairrista, tá? De consumir dentro do bairro. Por exemplo, aquele mercadinho lá do bairro, aquele pequeno empresário. Porque esse pequeno empresário, estamos atravessando uma fase muito complicada. Então, nós temos que valorizar o pequeno empresário, porque esse corre um risco muito grande de não suportar a demanda, de não suportar essa fase, essa crise que estamos vivendo. Então, eu faço esse apelo para que a gente seja bairrista. Agora é hora de ser bairrista. De consumir ali no seu Antônio, no seu José,
no seu Manuel, aqueles mercadinhos pequenos de bairro, para que eles se segurem. Porque os grandes vão se segurar, gente. Você pode ter certeza disso. Mesmo porque eu tenho fé em Deus que isso não vai demorar muito tempo. Mas os pequenos é difícil. Então eu apelo para vocês de casa, faço esse apelo, vamos ser bairrista, tá certo? Walid, um bom dia. Bom dia, Baroni. Bom dia, Dr. Abdon. Bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui vivos, né? Sim. Numa situação que ninguém sabe o que é que acontece, pode acontecer amanhã com cada um de nós, mas assim, se Deus quiser, todos nós sairemos ilesos dessa, como a grande maioria da população sairá. E quero agradecer especialmente ao Abdon por poder estar aqui com a gente mais uma vez, num outro cenário agora, né, Abdon? Agora um cenário mais realista, que agora nos pegou realmente de uma forma que, naquela primeira conversa nossa, quase 3, 4 semanas atrás, quer dizer, já tem isso, 4 semanas, foi na pré-carnaval, que nós fizemos aquela entrevistas, e mudou totalmente, 3 semanas, mudou totalmente o cenário da doença no país, chegando até nosso estado também, a nossa cidade, já com casos confirmados, e preocupando porque não é uma doença simples, né, Abdon? Bom dia a todos. Assim, agradecer ao de você, Baroni, ter chamado a gente. E é importante que os jornalistas, o pessoal que trabalha com a mídia, com a divulgação, tenham essa responsabilidade de levar informação segura para a população. Isso é fundamental. Chamar pessoas corretas, que possam divulgar isso de maneira adequada, para evitar os problemas que todo mundo está vendo na mídia, nas entrevistas. Infelizmente, a epidemia chegou em nosso meio, né? Então, a gente tinha conversado isso um pouco mais de um mês, eu acredito, e nós sabíamos que isso iria ocorrer no país, era inevitável, porque o mundo inteiro estava participando por essa pandemia. E o problema é o impacto disso. Nós somos um país muito grande, nós temos 200 e poucos milhões de habitantes, então qualquer doença que tenha X%, o mínimo que seja, nós comprometemos um número de população muito grande. E mesmo sendo, na sua enorme maioria das vezes, uma doença de evolução benigna, não tenha dúvida, é uma evolução boa, se Deus quiser, a enorme maioria das pessoas passarão por isso com qualidade, com tranquilidade, mas tem uma minoria que fará doença. E essa minoria de pessoas que vão fazer doença está muito relacionado ao tamanho do contágio da população. Então pense assim, se o contágio for muito grande, nós vamos ter muitos pacientes mais graves num espaço de tempo muito curto. Nós temos uma infecção viral que é de contágio respiratório, então ela sai pela respiração, pela tosse e acaba contaminando vários ambientes, nós mesmos, os materiais, então é um vírus que tem esse perfil. Então se nós conseguimos, como população, fazer com que haja uma diminuição da quantidade de pacientes a cada dia, não seja muito intensa, nós vamos conseguir tratar as pessoas que serão mais graves, vão precisar dos hospitais, e com isso a gente vai diminuir o impacto de complicações para essas pessoas. Então isso é o ponto mais importante nesse momento. Não dá para ficar discutindo cura, tratamento, nós temos que, o que nós podemos fazer agora, que vocês já estão fazendo em casa e precisa continuar fazendo, que é o isolamento social. Essa medida que a gente pode orientar todo mundo tem que falar um para o outro. Não aglomerem, pessoal, respeitem as recomendações que estão sendo feitas pelo Ministério, pelo Estado, pelo município. Fiquem longe um do outro por enquanto. Vamos esperar passar um pouco de tempo dessa epidemia com menor impacto de contaminação. Se a gente conseguir fazer isso, as pessoas que ficarem doentes, que precisarem das estruturas hospitalares, públicas ou privadas, a gente vai ter um número menor de pacientes, o cuidado vai ser mais efetivo e a gente vai ter menos complicações. Então esse é um cenário ali de Baroni que precisa estar sendo muito claro para as pessoas. Você em casa, se você conseguir isolar, ficar longe das pessoas, não aglomerar nenhuma razão, não tem festa, não tem nada, nós estamos assim como se estivesse todos presos, não é uma situação feliz nessa situação. É claro que ficar em casa é ótimo, ficar com a família, mas vocês têm que entender que não é ficar e fazer festa, aniversário, chamar amigo, não é isso. Precisa cada um ficar no seu canto, cada um na sua casa, respeitando essa distância, cuidando da higiene que nós já comentamos várias vezes, lavar a mão com água e sabão, tentar se higienizar, tomar o seu banho, tentar o mínimo possível
de manter um ambiente que não seja adequado. Então isso é fundamental que todos façam. Se vocês fizerem isso, vejam só, se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão salvar vidas. Não é simplesmente vocês ficarem sozinhos, vocês ficarem em casa, isolados, sem contato com outras pessoas, com certeza diminui o número de pacientes. Diminuindo o número de pacientes, nós teremos menos pacientes graves que virão para o hospital e teremos menos complicações para essas pessoas. Então isso é fundamental, pessoal. Então se você seguir essas recomendações, certeza, você vai ficar em casa quieto, assistindo televisão, conversando com a sua família, indiretamente ou diretamente você está ajudando a salvar as pessoas dentro dos hospitais, tá bom? Isso é importantíssimo para todo mundo. É muito importante essa observação e ficar frisando em cima disso, né, Abdon? Porque a gente vê que ainda existem pessoas que estão relutando em cumprir essas determinações. Ou seja, nós estamos tentando encontrar uma saída. Não começou no Brasil o isolamento social, começou pela Europa, porque eles viram que havia uma necessidade, tanto na Europa como na Ásia, viram que havia uma necessidade muito grande de segurar esse vírus se isolando. Então, foi um mecanismo criado para tentar evitar o aumento do contágio da doença. Perfeito. Até para não colapsar mais o sistema, diferente do que aconteceu na China, né, que eles construíram um hospital em 3 dias, mais de 1.000 leitos, isso não existe aqui no Brasil. Isso não vai existir nunca, aqui nós não temos capacidade. Estão fazendo hospital de campanha nos estádios lá em São Paulo agora, quantos dias isso vai levar para ficar pronto? Porque sabe que essa epidemia não vai passar em 1 semana nem 2. No entanto que relatos do ministro da Saúde, o pico da doença ainda nem chegou. Nós estamos numa fase de ascensão dessa curva, não é, Abdon? Sim. E assim, nós não sabemos qual vai ser o impacto ainda dentro do nosso país. Quem dirá dentro do nosso estado, que é uma preocupação muito grande para todos nós também. Porque nós sabemos que o Sistema Único de Saúde não está preparado para uma epidemia nesse porte. Isso é fato. Se a maioria dos pacientes graves vierem a precisar de leitos hospitalares, nós não temos esse número de leitos aqui para tentar salvar as pessoas. Então, ou seja, o colapso vai acontecer, até mesmo porque as outras doenças continuam existindo e não vão deixar de existir. Os traumas podem até minimizar, né, os acidentes, porque as pessoas estão mais isoladas, estão mais dentro de casa, mas vão começar a acontecer traumas domésticos, que vai fazer com que essas pessoas procurem os hospitais, os pronto-atendimentos. Então, isso tudo não deixa de levar um aumento na procura de pacientes aos hospitais. As outras doenças, como as doenças inflamatórias, as doenças infecciosas, de outras ordens, continuarão acontecendo. Os infartos, os AVCs continuarão ocorrendo e esses pacientes necessitam de leitos hospitalares para serem tratados. Agora, imagina somado a isso tudo, uma crise epidemiológica que nós estamos vivendo, uma pandemia, que leva a uma letalidade maior em pacientes mais idosos, que realmente necessitam. Então, ou seja, nós temos que esclarecer, deixar muito bem claro, entendeu? Qual é a realidade hoje, que acho que nós estamos num outro cenário, você assumiu a pedido do governo do Estado, Assessoria técnica. você está na assessoria técnica, né, do combate ao Covid, não é isso, Abdon? Fala um pouquinho para a gente, então, como é que está essa situação. É assim, Walid, Baroni, assim, a situação, os sistemas de saúde do Brasil e do mundo inteiro, nenhum está preparado para uma pandemia dessa. Então isso é um fato, não vai ser uma mazela só do SUS do Brasil, mas é uma mazela do mundo inteiro. Mesmo os países mais organizados, eles não têm uma capacidade de elasticidade tão grande de doença desse jeito, ao mesmo tempo, um tempo curto. Claro que tem países com cenários mais seguros e outros menos seguros. A gente pode, assim, exemplificar a situação da Europa hoje. Todo mundo está vendo isso na mídia, está cansado de ver. Você tem a Itália, que tem um número de casos muito grande. Acabei de checar, então, 60 mil pacientes contaminados documentados, né? Documentado significa que eles fizeram o exame e tá presente a doença. Não foi feito em toda a população da Itália, mas esse é o número que provavelmente são as pessoas que foram procurar o serviço médico, alguns contactuantes, né? E faz o teste bem positivo.
um cenário de 60 mil pessoas, assim, de uma hora para outra, sendo que 10%, 20% está indo para o hospital para ser atendido, é uma coisa muito pesada. Não tem sistema que aguente isso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as pessoas precisam entender que, claro, que o SUS, o Sistema Único de Saúde nosso, o sistema de saúde, alguns sistemas de saúde privados, têm seus problemas sérios, mas nesse momento agora, a situação da saúde, de maneira geral, ela é muito grave em todos os países, de primeiro mundo ou não, e você tem dificuldade de controlar. Então a Itália tem um número de casos muito grande, e mesmo o cenário lá na Europa, do lado dela a Alemanha, por exemplo, que tem seus 50 milhões de habitantes, 70 milhões, não lembro exatamente o número de habitantes, tem uma incidência de doença menor que a Itália, e o mais importante, uma mortalidade pelo menos 15 vezes menor do que a italiana. Então vejam só, então, o que é a diferença desses dois países, assim que a gente tem visto? A Alemanha está nas suas casas hoje há 3 semanas isolada, de maneira sistemática. Tal. Então, a Itália também está isolada, mas ela teve um início da epidemia um pouco com descuido em relação ao isolamento social. Demorou a buscar esse isolamento, né? É uma coisa muito nova, né, Walid? A gente tem uma situação de isolamento social para a medicina, para a questão... A gente sabe, como médico, alguns colegas como epidemiologistas, que o isolamento das doenças contagiosas é importante, você ficar afastado da pessoa, não se contaminar. Mas a gente não tinha um panorama assim muito claro, pelo menos no Brasil, isso a gente não tinha tão claro, isso, desse isolamento. Na verdade, o mundo inteiro, mas é importante entender que é muito novo isso para o cenário científico nosso. Então, então, os países grandes, como Itália e tal, podem ter subestimado a epidemia, podem ter. Não sei, não vou conseguir fazer um valor disso, né? Mas o fato é que isso possa ter acontecido. Agora, o que o Brasil fez? O Brasil está tomando iniciativa, a gente tem visto, é claro, tem toda essa briga que vocês estão vendo, governo federal, estadual, municipal, a gente tem visto isso na mídia o tempo todo. Mas o fato é que muitos estados têm tomado iniciativa de fazer isolamento social por orientações técnicas, os colegas médicos que trabalham com a área, infectologistas, epidemiologistas, pessoas muito focadas com esse tipo de problema. Então, esse cenário é importante. Em Mato Grosso também tomou essa conduta. O governo do estado, ele tem tomado isso já há tempos, vem estudando esse cenário, vem tomando medidas, vocês têm visto isso direto, decretos, tudo. E isso é importante porque há uma sensibilização do governo do seu secretariado em relação a esse cuidado. E nesse momento, o governador do estado, Mauro Mendes, ele me pediu para poder assessorar a parte técnica dessa situação de pandemia do coronavírus. Então a gente começou esses 6 dias, nós estamos dentro da pasta da Secretaria de Saúde, junto com o secretário Gilberto, trabalhando continuamente para poder tentar achar mecanismos que impactem na diminuição desses casos nesse momento. Esses mecanismos, Walid, são vários. Então tem várias frentes acontecendo, algumas vão aparecendo na mídia, mas o Estado vai concentrar muita força para assistir os doentes que ficarão nos hospitais e graves. Que a gente precisa cuidar dessas pessoas. Como eu falei para vocês, a enorme maioria, 99,9 tantos por cento, não terão problemas. Vão sentir uma coisa, uma minoria vai sentir alguma coisa, a enorme maioria não vai sentir nada, mas tem um perfil de 0,01% desse cenário que vão ficar doentes. E a gente vai precisar pensar como esse perfil pode acontecer no estado nosso. Então tem todo um dimensionamento da rede. O SUS no estado de Mato Grosso, a prestação no estado de Mato Grosso, ele tem uma estruturação já pré-definida. Nós sabemos as dificuldades. Então todas essas estruturas hospitalares, de UPA, UBS, policlínica, todas elas vão se redimensionar. Não tem como construir de uma hora para outra as coisas. Então vai ter um redimensionamento. Vai sair os tratamentos eletivos, cirurgias eletivas, atendimento de ambulatório, consultório. Nós já fizemos a sugestão na pasta do gabinete de situação, onde nós estamos participando do ponto de vista técnico. Então, esse cenário eletivo, aquelas coisas mais programadas que não vão levar prejuízo às pessoas, elas serão canceladas temporariamente. É importante isso, para que deixe desafogado o sistema de saúde, a internação, os ambulatórios, e a gente usa essa força de trabalho concentrada para essa pandemia. Como o Walid já comentou, as doenças não param. Então nós temos a infecção, nós temos nossos problemas de trabalho médico, das equipes multidisciplinares que trabalham com saúde, que já existem, problemas cardíacos, cerebrais, todas as pessoas que procuram serviço de saúde, e nós vamos ter mais um problema em cima disso.
Essas são as dificuldades que nós temos. Então, mesmo que a gente concentre toda a força para o coronavírus, as doenças vão estar ocorrendo. Então, nós temos que dividir um pouco isso, porque nós vamos ter que trabalhar em cima dessa doença nova, com vários pacientes ao mesmo tempo, e trabalhar em cima do cuidado do contágio, entre as pessoas que estão à frente disso trabalhando e os pacientes, os familiares. Então, nós temos que, é um cenário diferente, né, muito diferente. Nós temos que trabalhar a parte técnica dessas pessoas, e trabalhar todo o cuidado em torno da situação do contágio entre esses membros das pessoas. Então, isso é um ponto fundamental também. Hoje nós contamos aí, segundo últimos números, né, Lid, doutor? Casos suspeitos nós temos 210 hoje no Mato Grosso, são 210 casos suspeitos. Casos confirmados são 6, sendo 1 em Várzea Grande e 5 em Cuiabá. Nós temos descartados 37 casos desse montante, quer dizer, tem muito resultado ainda que deve chegar, e graças a Deus, óbito nenhum. Esses resultados, o que muita gente vem perguntando para a gente é quanto à demora do resultado. O senhor poderia falar um pouquinho dessa complexidade? Claro. É assim, pessoal, a questão dos resultados de exame, vejam só, o que nós vamos ter que entender quanto ao diagnóstico? Até pouco tempo, até sexta-feira, se não estiver enganado, o presidente da República, ele liberou um decreto sexta-feira dizendo que essa pandemia já tem uma contaminação, uma transmissibilidade comunitária. Para nós que mexemos com saúde, o que muda? Muda o seguinte, muda que todas as pessoas agora que têm febre ou tosse têm um potencial de risco de ter coronavírus. Claro que a nossa incidência da doença em nosso meio está baixa ainda. Nós estamos entre os últimos estados que estamos em progressão da doença no Brasil. Nós estamos com a epidemia mais intensa em São Paulo, obviamente, um pouco Rio, Minas Gerais, né? Então assim começando, mas São Paulo é o nosso epicentro da situação, né? E o cenário dos estados, nós estamos entre os últimos em relação à frequência de casos. É claro que a gente vai ter um aumento, obviamente, porque a epidemia vai circulando, vai aumentando, e a gente não tem como conter isso, essa primeira expansão, é muito difícil. E a gente faz isolamento social, nós vamos melhorar muito, mas conter 100% não existe isso. A gente vai conseguir melhorar muito a situação, se a gente não fizer isso vai ficar pior, então é importante que a gente fique isolado. Agora, o teste de exame é assim, pessoal, o exame a gente faz com a secreção nasal e orofaríngea da boca, né? E ele é um exame chamado de PCR, um exame molecular, que consegue ver o vírus. Existem outros testes que foram divulgados na mídia, são testes rápidos, que a gente pega uma gota de sangue e faz exame para pesquisar anticorpo. São coisas diferentes. Então, quando a gente tem uma pesquisa direta do vírus pela secreção, que é o kit de pesquisa que o governo do estado, junto ao laboratório central, que é o LACEN, tem em loco, tem em Cuiabá, ele avalia o vírus imediatamente. Então, ele é muito sensível. Então, 1 dia, 2 dias de doença, já vai lá, faz o teste, já está positivo. O teste rápido com anticorpo precisa de um tempo, porque a pessoa precisa produzir um anticorpo contra aquela infecção. Então, no primeiro e segundo dia pode não dar positivo. Aí tem que esperar e fazer um outro teste, que é o que às vezes acontece isso. Então, o teste que nós temos na nossa rede pública hoje é o PCR, que é esse teste da secreção, não é sangue. A gente tira a secreção do nariz e da boca e faz o teste. Ele demora? Não, tecnicamente, na bancada do laboratório, ele demora algumas horas. Então, a gente consegue operacionalizar, nós vamos conversar isso dentro do nosso gabinete, do gabinete de situação, para a gente fazer uma logística com o LACEN para que essas coisas cheguem na mão dos colegas médicos que estarão à frente disso, o mais rápido possível, para a gente poder tomar essa decisão. Eu estou falando dos doentes que estejam procurando a rede pública de saúde, principalmente os que vão internar. Que numa situação dessa, não há um programa, no momento, funcional de todo o país, fazendo teste muito abrangente na população. Então, a gente não existe perna nesse momento, não existe kits para se estudar a população toda. Isso é um fato para o país todo, não é só Mato Grosso, Cuiabá, o país todo tem essa situação. Então, a gente não consegue, nesse momento, fazer teste para todo mundo. E como já foi decretada a situação de contaminação comunitária, então o Ministério não permitirá mais nesse momento que se faça teste para qualquer pessoa. Se eu estou lá com febre e tal, teste aqui vai ser o coronavírus, não vai ser feito mais isso. Por quê? No momento que se define uma epidemia com essa transmissão, todas as pessoas que estão com sintomas sugestivos da doença,
com uma evolução curta, nós teremos que definir como coronavírus, mandar ir para casa e tentar se isolar um pouco da família. Esse é o cenário que nós vamos ter agora. E os testes de pesquisa do vírus, eles ficarão restritos aos pacientes que estejam no hospital ou estejam no sistema de saúde para a nossa demanda de tratar as pessoas, que nós somos médicos, nós temos por obrigação ter um diagnóstico, tomar conduta. Então vai ter situações clínicas onde a doença pode ser coronavírus, mas eu preciso dos testes para confirmar, porque eu tenho outras doenças que se parecem com a infecção por coronavírus, que vão estar acontecendo ao mesmo tempo e eu preciso tratar diferente. Então, precisa, esse cenário de tratamento médico, ele vai acontecer. E isso gera problemas com os testes para o coronavírus, Baroni, porque não vai dar mais, nesse momento, que as pessoas procurem serviços bem para fazer teste. Então, eu gostaria muito, pessoal, de desestimular, tirar essa vontade de ir para o serviço de saúde para fazer teste. Então, eu gostaria muito que as pessoas estejam em casa, compreendam isso. Você estando bem, procurar um serviço para saber o teste vai contaminar alguém, não faça isso. Nós vamos ter um cenário de intensidade de pacientes. Se você não tiver infecção, ir para um cenário de hospital, de pronto atendimento, onde vai estar cheio de gente, e provavelmente muitas pessoas com infecção por coronavírus, você se contamina. Então eu acho melhor que você não saia. Só se tiver recomendações do governo federal, governo estadual, para que a gente faça testes populacionais. Mas muito provável, se isso acontecer em algum momento, toda a mídia vai divulgar isso para vocês. Então, no momento que não tem isso, estou sendo bem claro, não procurem serviços de saúde, se vocês estiverem bem de saúde, apenas para avaliar se tem um vírus ou não. Se você está angustiado em casa com isso, isole da sua família por 2 semanas. Acabou. Faça isso. Não vá procurar, vai atrapalhar o serviço. Nós vamos ter problema com os testes. Não tem teste para isso. Então, eu acho desnecessário essa conduta nesse primeiro momento. Não é a minha opinião, essa é uma opinião que é vista por especialistas quando nós temos surtos epidêmicos. Então, o Brasil, como que o Brasil trabalha com epidemias de infecções respiratórias? Nós trabalhamos com várias. Só que essa epidemia chegou a todo o público, como chegou, a intensidade que chegou, a maneira que chegou. Então, mas esse é um cenário de contaminação respiratória que nós, como os médicos, principalmente eu como infectologista, vivo na beira do leito sempre. Então, eu tenho pacientes com doenças contaminadas por via respiratória, meningites bacterianas, ou influenza, outras doenças respiratórias que a gente trabalha com isso. E nós te cuidamos. Só que quando isso passa para toda a população, isso gera uma grande angústia de fato, porque é uma informação muito difícil, muito dura, que gera risco, gera medo. A gente vive disso, eu falo isso, que eu também sou que nem vocês, eu também tenho medo, eu tenho preocupação, lógico. Então, eu preciso que entendam que essa situação, ela é delicada, mas precisamos restringir os testes para os pacientes internados, isso é importante, nesse primeiro momento, tá bom? Doutor, quanto à vacina, essa vacina para gripe, que chegou, acabou, eu acho que deve estar chegando amanhã de novo. Sim. Está havendo uma demanda muito grande, todo mundo correndo para tomar essa vacina. Essa vacina, ela não é, deixar bem claro que não é para o Covid-19, ela é uma vacina contra a gripe para evitar que outros vírus se espalhem. Essa vacina hoje, eu queria que o senhor alertasse a população, falasse um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque está havendo uma corrida muito grande aos postos de saúde e isso acaba complicando. O pessoal não está respeitando. Gente, nós temos que respeitar aquele limite de espaçamento entre as pessoas. Nós temos que agir com calma. Como o doutor mesmo falou, nós somos um dos últimos estados da União que está enfrentando esse problema. Eu tenho alguns números aqui que o Alito trouxe para a gente estar passando dentro do Mato Grosso. O que o senhor falaria sobre essa vacina? O que o senhor poderia deixar como alerta para a população? A vacina está sendo feita, pessoal, a vacina para gripe, que é mais para influenza e algumas variações do seu subtipo. Essa vacina, como o Baroni falou, não tem nenhuma ajuda para infecção por coronavírus. Por que adiantar a vacinação no Brasil todo? Por que fazê-la agora? Qual foi a tentativa do Ministério para isso? A gente vacina todo mundo, imuniza mais as pessoas com as outras infecções virais que nós já conhecemos e, principalmente, se a pessoa fizer uma doença respiratória, chegar para nós com uma pneumonia, por algum fator, a gente saber se ela foi vacinada
nos vai ajudar a conduzir que esse paciente possa não ter as outras infecções virais que levam à pneumonia que circulam em nosso meio comumente. Então, todo dia nosso meio. Então, essa situação da vacina. A vacina está sendo utilizada, claro, ela é utilizada anualmente, nas suas medidas preventivas, como a gente faz isso há anos, mas nesse momento, o adiantamento dela teve essa intenção, não piorar, não fazer fatores confundidores durante o surto epidêmico do coronavírus. Então, para nós médicos, vamos receber um doente idoso com infecção pulmonar, se ele fez a vacina para influenza, é provável que a chance de ter uma pneumonia por influenza seja menor. E deixe nós, como clínicos, entendendo que ele tem a possibilidade de coronavírus mais provável. E diminua o impacto de duas doenças ao mesmo tempo. Nós temos essa chance de ter infecções virais ao mesmo tempo. O paciente sair de uma infecção e fazer outra. Às vezes ele tem uma infecção por influenza, que é da gripe, leve e tal, mas esse ele é debilitado e vê uma infecção por coronavírus e acaba fazendo com que ele fique mais grave. Então precisa, quer dizer, essas prevenções, elas estão sendo adiantadas com esse intuito, que eu acho também adequado. Eu também, particularmente, acho que o governo tomou a decisão correta e vai ajudar a trabalhar melhor na ponta, nos colegas que vão estar trabalhando, a gente que vai estar trabalhando com pacientes, nós vamos estar à frente disso e a gente vai ter mais facilidade, nós teremos uma facilidade de poder manejar esses pacientes mais graves. A Rose faz uma pergunta, ela é de Várzea Grande, muito obrigado pela participação. Bom dia, moro em VG e tenho empresa, tenho um cliente que está com coronavírus. Eu não tive contato direto com ele, porém tive vários contatos com funcionários dele. Eu preciso fazer o exame? Eu acho que vem de encontro com o que o senhor falou. Não? Isso, já está respondido. Eu acho. Veio de encontro. Se você tiver os sintomas, aí sim. Caso contrário, não, que é para não criar tumulto. O doutor acabou de falar sobre isso aqui. Doutor, o governo do estado, ele está fazendo várias campanhas, inclusive, parece que em Várzea Grande vão ser construídos em tempo recorde aí 200 leitos, não é isso? Entre outras ações. Caso necessário, o senhor que está ali dentro, caso necessário, nós poderemos, essa pergunta vem do Edson Palma, inclusive, parceiro nosso aí, um grande abraço ao Edson. A pergunta é a seguinte: nesse estado de calamidade, é possível o Estado utilizar estruturas privadas, como, por exemplo, hotéis fechados que existem em Cuiabá, para uso emergencial pelo sistema de saúde? Inclusive, ontem eu estava pensando isso, porque eu tenho um escritório dentro de um clube, que é o Clube de Subtenentes e Sargentos. Lá tem um salão de festas gigantesco e o clube está fechado. É possível se solicitar e usar isso? Então, Maroni, a situação do hospital, que vai ser o hospital metropolitano, que vai ter expansão para 200 leitos. Ontem o governador divulgou já o estado todo que começou as obras da expansão do hospital. Já havia uma obra em andamento no metropolitano para poder adequar a sua estrutura. E agora o governador deu o disparo da construção, que vai ser muito rápida mesmo. Existe uma concentração do governo do estado extrema nisso. Ele divulgou isso, que em algumas semanas a gente consegue ter o resultado dessa construção. Acho que em 8 semanas, né? A gente fica numa coisa assim, difícil, né? Nós estamos acostumados muito com essas coisas muito rápidas, né? Mas a gente tem muita confiança que esse time do governo do estado, nós somos muito confiantes nisso, que eles vão fazer o esforço desumano para poder acontecer isso. Eu tenho certeza disso. Pelo pouco contato que eu tenho com o secretariado, eu vejo assim que os membros dessa equipe são extremamente focados com as decisões do governo em relação à otimização dos recursos, da estruturação. É a minha impressão, estou pouco menos de uma semana, mas eu tenho clareza disso. Então, eu estou confiando muito também com essas atitudes, né? É claro, assim, Baroni, que a utilização de recursos fora público, dependendo do tamanho da epidemia, serão necessários. Então, isso é natural. Existem várias discussões de o que nós vamos fazer em relação às pessoas que tiveram contato, como esse ouvinte falou para você, quem vai estar positivo, vai ter que ser desligado do seu trabalho. Vejam só, já há um problema no trabalho civil normal, né, de contaminação. Na nossa área de saúde, onde tem uma equipe multidisciplinar enorme, vários membros, vários especialistas, né, várias profissões, essas pessoas, nós vamos se contaminar, muitos de nós contaminaremos, né?
e poderemos fazer ou não doença. E a gente sabe que a grande maioria não fará doença, mas provavelmente a gente saberá que eles estão positivos com o coronavírus. Então esses membros da equipe multidisciplinar de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, fono, psicólogos, o pessoal do secretariado nosso, o pessoal da limpeza, o pessoal da administração fica um pouco fora, todo mundo está no ambiente hospitalar fechado, terá riscos de ter contágio. Se é maior que a população ou não, nós vamos saber com os números ainda não posso discutir muito isso, mas o fato é que a gente vai estar na frente e nós vamos ter contato como sempre tivemos por muitos anos, e vai ser mais outra infecção que nós vamos lidar com via respiratória, com contágio. O que vai acontecer é que esse contingente de pessoas que estará contaminado precisarão de retaguarda para isso. Porque muitos deles não vão querer ir para casa mais. Então eu tenho esse cenário mais ou menos desenhado. Então as pessoas ficam com medo, é um médico contaminado, é um enfermeiro, é um fisioterapeuta, e fala, poxa, eu não quero ir para casa, tem minha família, tem meu avô, tem meu pai, tem não sei o quê. Então nós temos que pensar publicamente como vai amparar essas pessoas para que a gente consiga fazer um andamento. Então, aí responde um pouco a questão dos hotéis, da hotelaria. Nós temos um outro cenário, que é os contactuantes, que vai ter que ficar em observação às vezes, a pessoa tem contato e não quer ir para sua casa, porque ele falou, eu já mexi com um doente hoje, eu não quero ir para casa mais, quero ficar fora, para não expor minha família e tal. Essas angústias estão ocorrendo sistematicamente conosco, já começaram já há um tempo, então está todo mundo preocupado com isso e tal. Então, o cenário coletivo de quem a gente vai pedir para ficar afastado ou não, vai ter que ser desenhado. E nessas avaliações do desenho que vão ocorrer, porque isso vai ser muito dinâmico, pessoal, isso aqui, com uma epidemia muito rápida, diariamente toma-se decisões diferentes, assim, se adequando à evolução da epidemia. Então, a discussão da hotelaria, que está toda fechada quase em todo o país, ela provavelmente poderá ser utilizada mesmo, tá, Barão? Então, isso eu não sei agora o contingente disso, tal, mas isso já foi discutido no gabinete e já está tendo um desenho mental para isso, de como fazer, né? Eu vou citar agora, dentro do estado, alguns municípios que estão com, vamos lá, Alta Floresta, 3 suspeitos, 1 descartado. Estou indo um a um, tá? Alto Taquari, um descartado. Araputanga, 3 foram descartados. Não, teve 3 suspeitos, 3 foram descartados. Barão de Melgaço, 1. Barra do Garça, 1. Isso tudo suspeito, tá? Cáceres, 3. Campo Novo do Pareci, 6. Campo Verde, 3. Comodoro, 3. Contra Iguaçu, 1. Aí Cuiabá, 21, onde são 5 confirmados e 10 descartados até o momento, total de 36. Diamantino, 21, não, Diamantino nenhum. Glória do Oeste, 3. Guarantã do Norte, 1. Guiratinga, 1. Ipiranga do Norte, 1. Itiquira, nenhum. Juína, 2. Juruema, 1. Lucas do Rio Verde, 6. Matupá, 2. Monte Verde, 1. Nova Mutum, 1. Nova Olímpia, 1. Chavantina, 1. Novo Horizonte do Norte, 1. Paranatinga, 3. Pedra Preta, 1. Peixoto de Azevedo, 1. Pontes de Lacerda, 2. Pochorel, 1. Primavera do Leste, 5. Rondonópolis, 17. São José do Rio Claro, 1. São José do Rio Claro, 2 no caso. Sapezal, 2. Sinop, 14. Sorriso, 1. Tabaporã, 2. Tangará da Serra, 13. Terra Nova, 1. Várzea Grande, 12. Na verdade, nós tivemos aí Sinop, né, doutor, com 14. Tangará da Serra com 13 e Várzea Grande com 12, fora a capital, foram os que mais apresentaram. Veja bem, em Várzea Grande tem 1 confirmado, o restante é tudo suspeita.
O senhor acha que esses resultados que estão para vir, o senhor que está no olho do furacão, vão voltar muitos confirmados? Qual o percentual que o senhor acredita nisso? É assim, essa é uma análise importante para as pessoas entenderem. Esse boletim informativo da Secretaria de Estado... É o governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Saúde. O governo do Estado, né, o Secretaria de Saúde, ele ficou mais visível para todo mundo, né? A gente pediu isso para o gabinete, todo mundo sensibilizou, da gente poder deixar os dados públicos o mais transparente possível. Sim. Essa foi uma recomendação do secretário, nossa, ajudando, o governador está muito focado, como eu falei para vocês, ele imediatamente se organizou a equipe e a divulgação vai ficar cada vez mais nítida para todo mundo observar. Ao contrário, né, doutor, do que muita gente, aqueles tumultuadores estão fazendo, fake news, falando que o governo está escondendo informação, não é verdade isso. Eu estou à frente disso, o meu perfil é zero em relação a isso, zero. As pessoas que me conhecem me comportam com essas atitudes. Então eu gostaria de deixar claro isso, eu estou presente, que está sendo transparente o máximo possível. E a gente pediu para que seja dessa maneira, e todo mundo sabe disso, então isso vai ser transparente. Às vezes é duro ficar vendo uma evolução do número de pacientes todo dia, isso cria também uma angústia para as pessoas, né? Mas a gente precisa ser transparente. Eu sei que isso é ruim, eu queria que as pessoas olhassem esses números com paciência, porque daqui a algumas semanas esses números vão começar a multiplicar rapidamente, e isso vai gerar um certo grau de temor da população. Eu queria que as pessoas entendessem que são números que nós usamos do ponto de vista de incidência da doença. Se puder pôr na tela aí, produção, por gentileza, esses números. Só deixando claro, né, Abdon, que nós estamos falando de casos suspeitos, porque quando o paciente procura a unidade de saúde, seja ela privada ou pelo SUS, o médico é obrigado a catalogar isso aí, entendeu? Informar a vigilância epidemiológica de que aquele caso que foi atendido é um caso suspeito. Mas os que estão confirmados foi porque foi feito o teste nos casos mais suspeitos para a doença e confirmou a doença. Perfeito. Entendeu? E uma outra coisa que ficou muito assim em discussão, Abdon, eu queria que você nos explicasse um pouquinho, qual a necessidade de contraprova? Quando você tem um PCR positivo, qual a necessidade? Por exemplo, o nosso presidente da República foi, no primeiro momento, classificado como positivo para coronavírus. Aí no segundo exame de contraprova, no primeiro exame de contraprova, foi publicado negativo, no segundo repetiu o exame de novo e deu também negativo. Qual a necessidade e como é feito a contraprova? Só para a população entender, até para aquelas pessoas que de repente já estão com a doença, saberem como é que é feita essa questão da contraprova. Sim. Eu queria falar assim primeiro da questão da primeira pergunta, né, Walid? A questão como que vocês perguntaram, Baroni? Antes a primeira, você comentou quanto sobre... ao fake news... fake news. Então, assim, o número então, o fake news, assim, foi importante até para ter essa transparência, para evitar que as pessoas falem, não, a gente está subnotificando, não sei o que, não, está escondendo, hospital privado, não é esse cenário. Eu acho que está muito claro, todo mundo tem que deixar isso muito transparente para todo mundo. Então, isso demonstra que realmente os dados estão aqui. Outra coisa importante, quando a gente vê esses números, nessa primeira semana estão correndo os casos, o que acontece? Isso gera um certo grau de ansiedade para todo mundo. Então as pessoas procuram mais o serviço médico antes da epidemia estar instalada. A epidemia não está instalada totalmente ainda no estado. Ela está em progressão, está em projeção, vai piorar os contágios regionais, tudo. Então o que faz? As pessoas já procuram serviços médicos. Então eles já vão angustiar para fazer teste. Então você tem uma demanda muito alta de pessoas que procuraram fazer testes que não estão sintomáticas. Veja só, eu falei que a doença tem febre e tosse, né, Maria? Então, assim, se você tem febre e tosse, por exemplo, na pediatria, 24 horas. O ambulatório de pediatria UPA, toda hora tem febre e tosse. Sim. Todo mundo sabe disso, as mães, os pais que levam todo dia. Então, o que muda o cenário? Muda que começa a ficar angustiado. Você faz uma febre em casa, 39 graus, um jovem, adulto, já cria um desespero, deve ser coronavírus e gera demanda para o serviço. Então o que vai acontecer? Essas primeiras semanas vão ser assim. Vai ter muita demanda para testes que serão negativos. Então a quantidade de testes negativos na primeira fase dessa epidemia sempre é muito grande.
Vocês viram, 200 e poucos suspeitos, nós temos 6, quer dizer, é muito baixo em relação ao que 3% só, é uma coisa irrisória em relação aos testes. É um gasto muito grande. Mas ali todos foram submetidos a testes, ou Abdon, ou não? Ali algum... São, tem uns testes, eu não vi os números, 180 testes, ó. Tem um suspeito e tem tantos testes que foram feitos. São 210 suspeitos, então. Mas que foram testados? Foram testados todos. Foram testados todos, aí descartados porque enquanto, 37. Enquanto você não define isso que a gente falou agora, o decreto presidencial da contaminação comunitária, antes a gente fazia meio que corpo a corpo. Ah, não, eu estou com tosse em casa, a vigilância ia para casa, coletava, tal, aquela coisa toda. Acabou isso. Hoje a vigilância não vai mais fazer isso. A vigilância precisa concentrar força nas instituições de saúde. Esse é um ponto importantíssimo. Então, até semana passada, a pessoa estava em casa, ligava no telefone da vigilância, os técnicos da vigilância iam até a casa, iam até no hospital, iam até o PA, tal, e coletavam o material. Então, esse cenário que estava aberto para todo mundo ligar, ele acabou. Ele tem um modelo agora epidemiológico diferente. A gente está aberto, a contaminação já está espalhada no país. É importante o governo fazer isso, senão ele vai se desgastando, vai consumindo material sem necessidade e gerando risco. Vocês estão vendo, 200 suspeitas, 6 testes, 3%. 97% do material foi, de certo modo, de pouco valor, que vão fazer falta. Sim. Então, esse é o problema que tem que ser pensado com calma. Então, esse é um ponto assim, que é importante a gente estar pensando. Veja bem, doutor, vamos só deixar claro. Casos suspeitos são 210. Confirmados são 6. Isso. Descartados, até o momento, destes 210, são 37. Isso. Tá? Nós temos aí um saldo de 170, 160 que ainda vão vir resultados. Isso. Em cima desse percentual, de acordo com o know-how do senhor, pelo que o senhor está acompanhando, o senhor acredita que vão vir muitos mais casos confirmados? Eu acho que esse material que se falta, que esses 30 e poucos foram negativos mesmo. Está faltando uns 100 e poucos testes, 160, né, Baroni? Provavelmente uns 10%, pode ser que venha, 5 a 10% positivo, sim. Mas não vai passar muito disso nessa primeira fase. A hora que isso incrementar o tempo, realmente vai ter maior ponto. Então, é importante, você lembrou da gente, né, Baroni, nessa análise, né? Então, nós estamos ainda 80% de testes para 80% para chegar para nós, para ver o que vai ser descartado negativo e o que está positivo. Que seja 20 testes, né? Nós estamos falando desses 220, 10%. Uma suposição. O que eu quero demonstrar é que, de fato, a primeira fase da evolução, ela tem muito teste que serão negativos, por causa que realmente tem um primeiro impacto da doença. Gera aquele receio, as pessoas procuram mais. E vão procurar com sintomas de doenças comuns, porque é uma doença que tem sintomas semelhantes a muitas outras. Então, tosse e febre nós temos todo dia nas emergências. Sim. Então, o que acontece agora? Eu estou com tosse e febre, pode ser coronavírus, eu vou testar. E, na verdade, é o próprio cenário nosso de doença natural, do que a gente tem todo dia. Então, por isso que gera muito exame. Agora, quando a epidemia se estabelece, muda esse cenário, que é o que está acontecendo agora. Então, daqui a pouco, as febres e tosses que chegarão serão coronavírus até se prove o contrário. Inclusive, as orientações dos médicos, da emergência, do ponto de vista epidemiológico, será orientar essas pessoas a ficarem isoladas em casa, se estiverem bem de saúde, obviamente. Sim. Se não estiver bem, a gente vai ter a parte hospitalar para poder cuidar disso. Então, esse é mais ou menos o cenário. Quanto à contraprova, Walid, assim, o que acontece? Você tem algumas coisas importantes. Primeiro, o PCR é muito sensível, mas você pode, ele realmente, se for positivo, para nós vai ser suficiente. Existe um ponto que são daquelas questões dos laboratórios, né? Então, tem laboratórios que são cadastrados, os laboratórios que são referências para o Brasil são os LACEN. Laboratórios centrais são estaduais. Então, todos os estados têm o LACEN. Numa epidemia dessa, quando começa, você não tem todos os LACENs equipados para isso, tanto porque os colegas que trabalham no LACEN, eles voltaram semana passada do treinamento feito pelo Ministério. E Cuiabá, Mato Grosso, começou a fazer os testes na quinta-feira. A gente conversou com os colegas do LACEN, os kits chegaram, eles começaram a fazer o teste. Quinta-feira foi um dia de organização do teste, zerar, calibrar, treinar um pouquinho, testar algumas amostras. E aí a coisa pegou firme sexta, sábado, segunda. Então,
pessoal do LACEN está trabalhando muito com isso, então nós estamos falando em 3 dias que está em loco nossos testes. Por isso que está com essa demanda um pouco reprimida, entendeu? Assim, Baroni, não é uma questão das pessoas por causa da demora do teste. Na verdade, teve esse gap, esse hiato. Na coleta do exame e o resultado leva quanto tempo? Então, os testes podem variar até 6 horas às vezes. Até 6. O PCR, 6, 8 horas. E não são testes demorados, Walid. Na verdade, é em decorrência mesmo desse contingente que fica acumulado e vai fazer o teste e o resultado. Se a gente tem uma emergência muito grande no hospital, a gente vai avisar o LACEN, eles vão fazer o teste de um período para o outro. Entendi. Eles vão conseguir fazer isso, as pessoas estão envolvidas com isso. Então, nós estamos vendo que há um cenário que é possível, nas situações mais complicadas no hospital, a gente ter testes mais rápidos. Agora, independente disso, né, assim, a gente precisa ter essa orientação que se as pessoas tiverem um diagnóstico clínico nesse momento, o que é diagnóstico clínico que as pessoas têm que saber? É o que o médico vai avaliar, aquela história que ele faz, ele vai examinar o que ele achar pertinente e vai falar assim, ó, minha suspeita é de coronavírus, ele falando isso, fique em casa isolado se estiver bem. Se tiver com sintomas que implicam interação, falta de ar, que a gente chama de dispneia, algum outro sinal que seja importante, né, sinais de hipoxemia, né, queda de oxigenação, aí essa pessoa fica no hospital para tomar decisões diferentes, né? Mas a enorme maioria das pessoas vão chegar nas emergências, mal-estar, dor no corpo, febre, tosse, vão estar bem de acordo com a análise médica e vão ser orientados da hipótese de diagnóstico do coronavírus, vão ser notificados pelo serviço e vão ser orientados para ficar isolado em casa. Então esse é o desfecho que vai ocorrer. Então é importante assim que isso ocorra. Acho que isso é o mais importante que o Abdo está comentando aqui, até para que as pessoas que estão nos assistindo entendam e procurem tomar as medidas do jeito que ele está falando. Ou seja, os sintomas da doença são muito parecidos com os sintomas gripais ou com resfriado. Né? Vem acompanhado dos mesmos sintomas, tosse, uma febre, e sem contar ainda, né, Abdon, que nós estamos passando, não sei se é o caso de Mato Grosso, mas existem estados, existem regiões no país que está havendo surto também de H1N1, que acaba confundindo também agora, nós falamos disso agora há pouco, você comentou, mas que vai acabar confundindo com os sintomas do coronavírus. Então, ou seja, aí é mais um outro problema. Então, ou seja, mais uma doença para confundir os sintomas e para deixar a gente na dúvida no que é que o paciente tem. Mas, assim, mais importante, se essas pessoas buscarem o serviço de saúde e estiverem apresentando esses sintomas, elas vão ser enquadradas como possíveis portadores do coronavírus. Conduta, isolamento, teste por 14 dias. Às vezes não vai ter o teste disponível, é isso que nós estamos falando. Passou Passou a ser uma doença comunitária agora. Então, ou seja, não tem mais... a obrigatoriedade do teste, Baroni, acabou. Entendi. Entendeu? Eu queria colocar um pouco... Posso falar um pouquinho do teste, Baroni? Fique à vontade. Tá, então, assim, da questão do teste, para fazer agora nessa fase, vejam só, o Brasil tem uma expertise, uma experiência com epidemias há século. Assim, nós somos um país, assim, apesar de nossas mazelas todas do serviço público, mas nós temos um know-how de médicos, pesquisadores ou não médicos que trabalham com epidemias das mais variadas possíveis. Nós temos histórias positivas com febre amarela, a própria dengue, Zika. O Brasil acabou de mostrar um cenário recente de descoberta da doença, descoberta não, mas identificação da doença num outro cenário epidemiológico, a manifestação de lesão nas crianças. Foi o Brasil que alertou para tudo isso. Então, não somos qualquer coisa, assim, o know-how do país em relação a trabalho com epidemias é muito grande. O Brasil tem, caracteristicamente, há muitos anos, um perfil de lidar com a epidemia da seguinte maneira. Esse nós estão vendo, a epidemia instalada, os membros técnicos ficam em cima do diagnóstico, em cima, procura, vai na casa, procura quem teve contato, tudo, define esse primeiro estupim da epidemia. E esse primeiro estupim se gasta os testes para investigar, de várias maneiras, sangue, fluido, secreção. Então, essa concentração de força, ela vale para o diagnóstico, para definir o primeiro cenário. Na hora que a epidemia, ela expande, ela vira uma epidemia de fato, não são casos isolados mais, né? Ela começa a comprometer a população e tem um perfil clínico, médico, claro, de diagnóstico, então o que acontece daí para frente? Aí você já não concentra mais força nos diagnósticos etiológicos. A epidemia expande de uma tal maneira
que os doentes começam a aparecer com características clínicas muito claras. E você define o isolamento, se for um contágio respiratório, se for um contágio de tato, de contaminar pelo tato, se for secreção por urina, por fezes, aí você vai orientar este cuidado epidemiológico de controle, tá certo? Então, é importante ficar claro para as pessoas assim, os cenários de fazer teste populacional, eles estão vindo da Ásia para cá. O Brasil não tem essa característica de trabalho. Eu posso falar isso com tranquilidade, há anos trabalho com isso, há décadas. Então, do ponto de vista infectológico, nossos pesquisadores pensam nisso, discutem, mas a prática epidemiológica de saúde pública não funciona dessa maneira. Ela tem uma maneira lógica de funcionar, que funciona, não estou falando isso porque no país é pior, não, não é isso. Os modelos que se trabalham na rede de tratamento de pacientes são adequados. Quando você define uma epidemia, define claramente quem causa a epidemia, se é vírus, se é bactéria, se é um protozoário e tal. Define-se o quadro clínico corretamente, define a expansão epidemiológica, e se a epidemia ela se expande, como pode ser esperado uma infecção de vírus superior, você não se preocupa mais em ficar fazendo diagnóstico individual de cada pessoa, porque senão você quebra o sistema. Não é o Brasil. Vocês estão vendo ontem em Nova York, o governador de Nova York, né, o prefeito, ele já declarou que ele vai ter problema com aparelhos. Então, assim, é uma cidade, um país de primeiro mundo, tendo dificuldade de lidar com uma epidemia dessa magnitude. Então, assim, é importante, então, que a gente pense dessa maneira. Agora, por que essa questão de fazer os testes na população toda? Nós temos experiências que estão vindo da Ásia. Vocês viram a Coreia do Sul? A Coreia do Sul colocou na primeira segunda semana 200 mil kits para teste imediato. Então, alguns países, a própria China fez isso nas suas regiões, né, do ponto de vista de utilizar insistentemente o método diagnóstico. É importante, sim, você vai mapear melhor, você vai orientar melhor, mas são modelos que a gente não está acostumado a fazer. Então, assim, o Brasil não tem esse perfil. Então, eu não sei como que o governo federal já declarou isso na imprensa, de comprar tantos milhões de kits de teste rápido, tudo. Precisamos ver como que isso vai se desenhar. A gente não tem uma informação ainda muito definitiva se isso terá benefício ou não na condição da epidemia. Porque a China fez isso, mas ela fez várias coisas ao mesmo tempo, né? Não foi só simplesmente o teste. Ela fez um hospital enorme para concentrar seus doentes, ela isolou as pessoas em casa, tirou da rua, teve várias metodologias que não são farmacológicas, mas estrutura hospitalar para cuidar. Então, esses métodos que a gente chama não farmacológicos, a contenção da população, isolar, eles têm parecido ser mais efetivos mesmo. E assim, nós temos que deixar claro que são medidas que são tomadas de acordo com Com a evolução. Com a evolução da doença e outra coisa, com o que você tem de recurso disponível para isso, que é o que você acabou de falar. Se eu vou investir todo o meu recurso para comprar teste, então para só saber se está positivo ou negativo, eu estou jogando dinheiro fora, onde eu poderia empregar esse dinheiro no tratamento. No resultado. Entendeu? E no tratamento. Vamos tratar, vamos resolver, vamos salvar a vida. Em vez de que é importante o teste para você ter o diagnóstico, lógico, todo mundo quer saber. Eu estou com algum sintoma, eu quero saber se eu estou com a doença ou não. Mas agora, a questão é disponibilizar isso aí para todo mundo, que qualquer sinal ou sintoma de um resfriado, hoje nós estamos entrando numa fase que vai começar a acontecer, já está acontecendo surtos de H1N1 em alguns estados, ou seja, já vai confundir com o Covid-19. Então, ou seja, nós temos que tomar esses cuidados, que eles são importantes, até para que a gente não quebre o sistema, não colapse ainda mais. O doutor tem compromisso, tem que ir Eu podia, embora. assim, se você quiser, Barão, se quiser algumas perguntas que você acha importante que eu possa responder. Não, na verdade, vamos lá. Se você quiser Vou deixar ter uma alguma pergunta pergunta do nosso Manga Larga. Aliás, queria agradecer ao Rodrigo, obrigado pela compreensão, viu, Rodrigo Manga Larga? A gente pediu para que ele não estivesse aqui, que é o músico do programa. Obrigado pela compreensão. A pergunta que ele faz é a respeito da máscara, doutor. Aqui ele diz que ele foi à farmácia e encontrou só os farmacêuticos com máscara. Qual é a função real da máscara? O doutor Alídio ontem até comentou isso comigo. Eu gostaria que o senhor passasse isso para a população, porque está esse negócio máscara, 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 e eu quero saber realmente qual é a importância da máscara. Assim, pessoal, a máscara cirúrgica, essa simples, essa que a gente vê toda hora, ela ajuda em que aspecto? Para quem tem sintomas.
Então, quem tem sintomas de tosse, de congestão, ele precisa usar máscara, porque ele vai estar expelindo o vírus. E se tiver coronavírus, eu estou tossindo, não tem jeito, eu vou soltar esse vírus. Se eu colocar uma máscara na frente, é provável que diminua o impacto. Sim. Esse é o ponto mais importante. Usar a máscara coletivamente, não há evidência de ajuda. Então, assim, a gente gastar dinheiro de sair com máscara, andando numa rua sem ninguém, ou respeitando esse afastamento que nós estamos fazendo aqui, de 1,5 metro pelo menos, não tem um porquê de ter contágio direto com via aérea. Então, não vejo necessidade de ficar gastando dinheiro, perdendo seu tempo, ficar angustiado com esse cenário. Respeitando a distância, afastando as pessoas e usando a máscara para quem tem sintomas. E, claro, quem tiver sintoma, o que vai acontecer? Isola em casa. Então, não precisa nem gastar com máscara. Fica isolado lá, acabou, deixa a janela aberta do quarto, fica quietinho lá, sempre longe das pessoas, conversa com uma distância maior, pronto. Não precisa nem gastar dinheiro com máscara, nada, fica isolado em casa, usa um banheiro específico e ponto final. Então, assim, esse é o cenário. Agora, nós temos vários tipos de máscara, né, Barone? Assim, tem as máscaras que nós usamos para lidar com os pacientes. Então, nós temos que usar. Por quê? Porque nós temos que lidar com doentes. Nós temos que manipular doentes graves, tem que mexer com via aérea, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, tem que fazer medidas invasivas nessas pessoas que expõem a gente diretamente a esses pacientes. Então, esses profissionais de saúde precisam se proteger. Aí tem máscaras com proteção mais potente. Todo mundo está escutando, sabe? Quem mexe com pintura, mexe com marmoaria, mexe com algodão, sabe melhor do que eu sobre essas máscaras. Então, assim, a questão, essa proteção, ela depende disso. 100%, infelizmente não tem. Se for 100%, acho que não tinha caso nenhum, Coreia, está todo mundo com máscara na rua, não tem nada. Mas o problema é que a gente tem que ser racional com isso, porque o que acontece é essas situações que nós estamos vendo. Não tem máscara para vender, a empresa não consegue construir, tem uma situação muito difícil de oferta popular para isso. É bem provável que isso vai melhorar, porque todas as empresas do Brasil estão 24 horas trabalhando com isso. Estão chegando materiais de todo lugar, o Estado está recebendo container de materiais de proteção individual para as pessoas, principalmente para os profissionais de saúde, não para as pessoas que estão nas suas casas, mas profissionais de saúde. O governo está fazendo isso, eu tenho participado disso, eu tenho uma luta incansante. Eu estava na madrugada hoje, a gente discutindo materiais da China para poder dar conta de chegar aqui em tempo hábil para poder proteger os profissionais que estão trabalhando aqui no Estado, né? Aí vem uma pergunta do Paraná, da Márcia. Aliás, um grande abraço aí, Márcia. Obrigado pela pergunta. Ela pergunta o seguinte: mas, por exemplo, se precisar, quem precisa fazer entregas em hospitais, o uso da máscara seria obrigatório? É a mesma contingenciamento que eu falei anteriormente, não é obrigatório. Você vai respeitar a distância, ter um setor para entregar suas coisas e vai embora. Esse é o cenário que tem que ser feito. Não há necessidade de se fazer dentro dos ambientes hospitalares, que nós estamos trabalhando com as enfermeiras, pessoal da cozinha, pessoal da limpeza. Cada instituição tem feito de uma maneira. Não há uma recomendação única no país, né? Vocês veem que a gente tem problemas com alinhamento de estados, federação, município, né? A gente tem visto isso, mas não há necessidade de se preocupar com isso. A importância Elonísio Silva, só um minutinho ali, só para não deixar passar, eu acho que o doutor já até falou alguma coisa. Haverá alguma ação, existe alguma ação da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação para tratar as crianças, tendo em vista que a doença fica incubada? Quanto às crianças, a pediatria, eu tenho falado isso, repetido para alguns amigos, pediatras, para o cenário de neonatologia. As crianças pequenas, graças a Deus, o impacto é quase zero. Então, assim, não há preocupação com doença para criança. É muito baixo isso. O que nós temos de preocupação é as crianças estarem muito bem, jogando bola, brincando, correndo, e eles estarem com o vírus portando e contaminando. Isso não tem como controlar. O controle, como é que tem que ser feito? Isolando. Então a pessoa fica em casa, separada. Pode ser que a criança contamine? Sim, é possível que ela tenha. E é bem provável que muitas crianças vão ter contato com o vírus, mas eles não vão sentir nada. Diferente do adulto idoso, que vai ter mais problema. Mas as crianças são zero, a complicação e a preocupação em relação à dinâmica de mudar alguma estrutura para atender as crianças. Porque o que tem de estrutura hoje do Estado toda, receber essas crianças está dentro da mesma perspectiva do funcionamento. Nós vamos ter que mudar um pouco só a operação das crianças, mas é mínimo. Diferente do adulto, que vai ter que impactar muito em relação à estruturação hospitalar deles. Doutor,
Como eu disse, o doutor tem que sair daqui Eu preciso. para resolver, para correr atrás, para estar aí nos auxiliando, nos É. ajudando, linha de frente. É. Viu, Baroni, antes da gente liberar o Abdon, só tinha uma colocação que eu queria fazer com ele aqui, Pois não. que eu acho que vai ser bastante esclarecedor, Abdon, com relação a uma notícia que saiu aí na mídia e que realmente deixou a população assim toda alvoroçada. E aquilo que nós conversamos, lembra, no último programa? Eu falei assim, ó, imagina, Abdon, que a hora que falarem... Não, nós falamos isso na porta do hospital. Uhum. Na porta do hospital. Falei, Abdon, se falarem que tal medicação está curando o coronavírus. Nossa. Então, assim, saiu um estudo recente agora na Universidade de Marseille, na França, onde eles testaram a hidroxicloroquina, né? Fizeram 3 grupos, um grupo controle, não fez nada, um grupo que usou hidroxicloroquina, somente hidroxicloroquina, que nós sabemos que é uma medicação usada para o tratamento da malária, do lúpus, e fez a associação, e um outro grupo usando hidroxicloroquina com azitromicina, nos pacientes positivos para coronavírus, que estavam internados em ambiente hospitalar e que eles acompanharam através desse tratamento. E assim, foram muito promissores. Não sei se você teve acesso a esse estudo, se você leu também, sim, mas assim, foi muito porque no 3º dia de uso da medicação, eles já conseguiram reduzir bruscamente a carga viral e a sintomatologia da doença. E no D6 da doença, 100% no D6 dos pacientes que associaram hidroxicloroquina com azitromicina, estava 100% curado da doença. Então isso é uma notícia muito boa, entendeu? Em termos de tratamento, mas a gente tem que deixar claro, esclarecer isso à população, que não é uma medicação para estar sendo guardada, estocada em casa, para qualquer sintoma de coronavírus, ou de um resfriado, ou de uma síndrome gripal, onde a pessoa vai fazer uso disso. Ainda bem que o governo baixou a portaria, isso foi ótimo, acho que isso foi diferente do que aconteceu nas outras situações de endemias que nós tivemos, onde ele já colocou que essa medicação só deverá ser vendida, assim como é a azitromicina, mediante receita carbonada, 2 vias, ou seja, prescrição médica. Porque senão já sumiu a medicação do mercado. Então eu queria só que você esclarecesse isso para os nossos telespectadores, para que eles entendessem de uma vez por todas qual é a situação onde esse paciente receberá essa medicação, ou quais são os riscos que tem de alguém fazer uso de uma medicação sem uma prescrição médica. É importante, sobre a medicação, pessoal de casa, assim, por favor, não usem isso de maneira empírica. Isso aqui não é água, assim, vai ter problema. Se as pessoas usarem cloroquina de maneira incontrolável, sem orientação adequada, terão problema de saúde por outras coisas. Então, assim, não devo usar. O que aconteceu é que, infelizmente ou felizmente, até foi, de certo modo, acaba sendo, de coisas ruins vem coisas boas às vezes, né? O Trump, o presidente dos Estados Unidos, colocou isso publicamente, simplesmente o mundo inteiro. Chegou aí? E aí o que aconteceu é que teve uma corrida para comprar cloroquina. E vocês, muitos em casa, compraram essas caixas todas. Então o problema é que acontece, ele soltou uma informação, o presidente, obviamente, graças ao que tem na literatura médica, que eu estudo, um dos estudos que você está comentando, né, Walid, que é um estudo francês, que não é um estudo de qualidade clínica para nós. Então, assim, o que acontece? Os estudos médicos, eles têm uma evolução de qualidade. Então, eu descrever alguns casos tem um certo impacto. Eu avaliar o vírus no laboratório tem outro impacto. Mas para nós, somos clínicos, lidamos com pacientes, precisam ter impactos de medidas de estudos clínicos que sejam comparativos e que meçam algum desfecho, ou morte, ou complicação. Então, se a gente não tiver estudo nesse nível de qualidade, eu tenho que comparar grupos tomando cloroquina, por exemplo, ou não tomando nada, e ver daqui a algum tempo quem viveu, quem morreu, eu não posso ficar usando. Porque isso não é evidência técnica científica, isso vira um achismo, uma suposição. E essa suposição leva a risco às pessoas. Nós não sabemos o cenário que uma medicação como essa pode gerar na atividade clínica desses doentes. Agora, não há dúvida nenhuma que é um estudo de impacto para nós, porque ele já dá uma luz para o tipo de terapêutica, para se organizar um estudo clínico bem feito.
Até de antemão, ali, ainda não comentei nem com o secretário sobre isso, nem com o governador, a gente, assim, é claro, eu sou envolvido muito em academia, sou professor das universidades, Sim. não sou pesquisador hoje, já fui pesquisador um período, hoje eu não consigo mais fazer pesquisa, mas eu tenho muita intimidade com colegas que pesquisam e tal. Então, nós estamos sugerindo, eu vou conversar isso no gabinete e tudo, para que o Estado de Mato Grosso participe de estudos clínicos que vão avaliar essas perguntas. Então, nós estamos fazendo um contato com o serviço, porque o presidente Bolsonaro já deu uma decisão em relação às escolas começarem, ele comentou isso publicamente, para o Hospital Albert Einstein desenvolver um piloto de estudo clínico, e já entraram em contato conosco para ver se alguém teria interesse de a gente participar. Eu já ofereci a rede do Estado dos pacientes, a gente vai se organizar, eu vou tentar organizar isso, que eu acho que se a gente conseguir participar do estudo dessa envergadura, que é nacional, e nós podemos contribuir para mostrar que a cloroquina, a azitromicina pode ser efetivo ou não nesses doentes, será muito bom para a gente, assim, do ponto de vista científico, do ponto de vista da qualidade de atendimento médico e mais que tudo, o melhor resultado para as pessoas, né, que é o que mais importa para a gente, que as pessoas saiam bem desse processo. Então, assim, o que eu quero dizer é isso, não use medicação, o vírus até o momento não tem tratamento efetivo para ele. A gente vai tratar os doentes no hospital da melhor maneira possível, da informação mais segura para as pessoas. Se a cloroquina estiver no nosso arsenal terapêutico, ou por estudo, ou tiver uma evidência forte, nós usaremos sem dúvida alguma, não há dúvida disso. E o governo está muito, assim, todos eles, muito focados nisso. Que nem o Alídio demonstrou, o governo já desceu uma portaria e não vai vender mais, acabou. E é isso que vai acontecer, porque o cenário é muito delicado. Qualquer desvio populacional que ocorra disso gera risco para as pessoas. Sim. Então a gente precisa tomar cuidado. Apareceu uma droga nova, nós temos várias drogas em andamento no mundo. Antivirais, remédios que a gente usa para HIV, para outras situações, estão rodando, estão sendo estudados. E eu tenho muita convicção, eu acredito pessoalmente, que quando essa epidemia está chegando aqui no nosso hemisfério, para as Américas, principalmente para os Estados Unidos, eu não tenho dúvida, a gente pode ter o que tiver em relação aos americanos. Eu sou descendência árabe, você sabe que os libaneses têm uma visão um pouco mais assim, mas a gente tem que respeitar a postura intelectual e de qualidade dos americanos em relação à ciência da saúde, à ciência da medicina. Então, não há dúvida que eles vão receber uma epidemia dessa e vão dar retorno rapidamente em relação ao resultado terapêutico. Então, eu não tenho dúvida que em pouco tempo nós teremos terapêutico efetivo no nosso mercado. Ou europeia, ou americana, mesmo a chinesa, mas não vejo assim, a China fez muito estudo, os estudos não estão sendo de qualidade para a prática médica, eles são estudos bons de publicação de população, mas não de qualidade de atendimento. Então eu tenho muita convicção que os estudos de terapêutico, de tratamento, sairão rápido e impactarão na mortalidade, eu tenho quase certeza disso. Agora as vacinas serão outro momento, né? Não é para agora. Sim. Acho que era isso. Bom, gente, eu quero agradecer, doutor Abdon, muito obrigado ter disponibilizado esse tempo para tirar nossas dúvidas aí, esclarecer, tenho certeza que esclareceu para muita gente sobre o coronavírus. Muito obrigado mesmo. Nós vamos continuar o programa e o Alídio. Pois não, doutor, fique à vontade. Só uma consideração final para despedir de vocês. Antes de despedir de vocês, eu queria falar para a população assim. Primeiro, que vocês mantenham-se em casa, façam isolamento, não tenho dúvida que é efetivo, não é exagero de ninguém, pessoal. Eu vou repetir uma frase do pesquisador americano, que é o Anthony Fauci, que está assessorando o presidente Trump. Ele colocou em entrevista coletiva claramente, tudo que nós estamos fazendo pela epidemia, restrição, as medidas agressivas, está atrasada em relação à infecção. Então entendam isso, mesmo que sejam duras, todo mundo vai sofrer com isso. Eu vou sofrer, vocês vão sofrer. Todos sofrerão, economicamente, emocionalmente, pessoal, tudo que vocês imaginarem, mas a gente vai ter que aguentar isso. Se a gente não fizer essa atitude, mostrar que a gente é capaz de ficar isolado, diminuir o contágio, nós teremos problemas com a epidemia. Então isso é fundamental. Eu sei que vocês estão tristes, muitos não estão trabalhando, mas nós temos que pensar uma maneira da gente poder impactar o mínimo possível. É claro que vai ter exceções, mas a gente tem que pensar nisso. E a segunda coisa que eu queria falar claramente é para as pessoas que estão envolvidas na frente de trabalho com essas pessoas. Eu queria, assim, primeiro, como todo mundo tem feito e tem lembrado da equipe de saúde agora, nessa situação muito ruim, parabenizar e agradecer um a um
sobre o esforço que está sendo feito das pessoas de saúde em relação ao tratamento das pessoas. Então, as equipes médicas, equipes de enfermagem, de enfermeiros e técnicos, a equipe de fisioterapia, as equipes que dão cuidado da limpeza no hospital, os secretários que estão lá com a gente, os fonoaudiologistas, os psicólogos, o pessoal da administração que está fazendo um esforço em paralelo espetacular para chegar aos materiais de equipamento de proteção individual, de EPI para cada um. Eu queria agradecer de coração a cada um pelo esforço que está sendo feito. E espero, né, que a gente consiga superar isso com tranquilidade, tá bom? Então, eu queria passar para todos esse agradecimento, né, público, né, em relação a cada profissional que está envolvido diretamente nesse trabalho, tá bom? Obrigado. Doutor, o programa está à disposição do senhor. TV Mato Grosso, canal 27.1. Querendo voltar, precisando voltar, querendo abrir um espaço, nós estamos à disposição. Tá bom, obrigado. Tá, ok? Nós que agradecemos. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos dando continuidade ao programa Show de Saúde. Saia daí, já voltamos. Chegou, gente, chegou a minha, o meu passaporte Aquapark. Tá esperando o quê? Você também pode ter o seu passaporte. Não perca tempo, entre em contato agora com o telefone e você tem a comodidade de comprar também pela internet. Super fácil, então agora se você entrar em contato, fazer a sua aquisição, no próximo final de semana você vai estar assim, ó, feliz como eu com seu passaporte Aquapark na mão para já curtir todas as nossas atrações e todas as comodidades. Não perca tempo, você pode parcelar no cartão de crédito em até 7 vezes e também no boleto. São vagas limitadas, você pode correr agora aí, ó, vai ser demais. Eu espero por vocês no próximo final de semana, já com o passaporte em mãos. Faça como eu, faça como a minha família que escolheu o Aquapark para ter o que há de melhor na parte de entretenimento para a família. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Você quer saber onde o Regis Queiroz cuida da beleza? Estilos Barbearia, isso mesmo, contamos com corte de cabelo masculino e químicas em geral. Estilos Barbearia, fica na João Gomes Sobrinho, em frente à Escola Estadual João Briene de Camargo, no bairro Lixeira, bem pertinho de você. Estilos Barbearia, esse é o lugar certo para você cuidar da sua beleza. JVM Soluções Tecnológicas, tecnologia da informação em um só lugar. Empresa genuinamente mato-grossense, fornecedora de soluções em hardware, software, assistência técnica e outsourcing.
Aqui você encontra impressoras multifuncionais com tecnologia de ponta, computadores de última geração, tablets, projetores, monitores, câmeras profissionais, suprimentos de todas as marcas e muito mais acessórios para seu escritório e empresa. JVM mantém assistência técnica on-site e balcão, autorizada das maiores marcas do Brasil, como Canon, Xerox e Positivo. Gostou? Então venha conhecer. Estamos localizados na Avenida Miguel Sutil, 13.762, Novo Terceiro, Cuiabá, Mato Grosso, 780-28-400. Tecnologia da informação em um só lugar. Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 27.1 TV Mato Grosso. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar aí no seu lar todas terças e quintas a partir das 8 horas e domingo a partir das 19h30. Só deixar claro aqui, lembrar, nós passamos e vamos passar mais alguns números. Esse programa ele é ao vivo, tá? Hoje é terça-feira, esse programa é ao vivo. Na quinta-feira ele será reprisado, então quem assistir na quinta-feira, os números já não vão estar tão atualizados, mas nós vamos reprisar o programa na quinta e no domingo, até por causa da presença do Dr. Abdon, o infectologista, tá? Mas só deixando claro, o programa ele foi feito ao vivo na terça-feira, então os números é de terça-feira, tá ok? Coloca Divano na tela para mim, por gentileza. Divano Estofados. Dá um grande abraço lá para a Renata. Obrigado aí pela cumplicidade, por acreditar no nosso programa. Inclusive esses móveis que nós estamos usando aqui, esses estofados é da Divano, tá? Que está agora em novo endereço. Está aparecendo aí na tela para você, ó. Avenida Dom Bosco, lá 1876, Goiabeiras, tá certo? Então você que está mudando o ambiente da sua sala, do seu escritório, da sua recepção, tá aí, ó, Divano, pronto para atendê-los. Quero fazer um agradecimento também aqui à Gastro MT e a Atrium. Muito obrigado aí pela parceria, viu, gente? Muito obrigado mesmo pela parceria, entre outros parceiros. Doutor Aguinaldo, é isso? Doutor Aguinaldo, da... Como é o nome ali, olha? Doutor Luiz Guilherme, da CTR. Luiz Guilherme, é. Inclusive está devendo para a gente já. Tu gravou com ele? Não foi gravado ainda, porque daí entrou... Aconteceu. Eu até pedi aqui publicamente desculpa ao doutor que entrou esse problema coronavírus, acabou que a gente não gravou ainda o VT dele, mas... Em breve estará no ar. Muito obrigado aí também por ter acreditado no nosso programa. Lembrando que hoje nós somos o único programa no Mato Grosso que fala especificamente de saúde, tá? Eu e meu parceiro, Dr. Alide Calil, que daqui para frente vai tocar o programa com a gente, falando mais um pouquinho de coronavírus. Agora é com você. Bom, primeiro, né, Baroni, a gente agradecer mais uma vez aqui publicamente a presença do Abdon, mais uma vez, por ter vindo aqui no nosso programa, esclarecer um pouquinho mais sobre o cenário atual dessa doença, que é uma pandemia, é uma realidade dentro do nosso município, dentro do nosso estado, mas que, se Deus quiser, vamos conseguir sair dessa com o mínimo de baixas possíveis. Graças a Deus, até o momento, não tivemos nenhum caso grave, com óbito, né, causado por essa doença, mas a gente sabe que ela é preocupante, ela é uma doença que a todo momento está mudando
o seu cenário, o contágio é muito alto dessa doença, por isso a preocupação dos nossos representantes, do poder público, em ter tomado a medida de isolamento social, então, ou seja, de fechar-se comércios, fechar tudo aquilo que realmente não é o mais importante no momento, para que a gente possa proteger a nossa população. Porque com o isolamento a gente consegue diminuir a taxa de contágio, ou seja, o aceleramento nesse contágio. Então, muito importante essa medida, eu acho que isso tem feito com que talvez os números de casos não sejam tão grandes, tão alarmantes, como aconteceu numa cidade onde é mais difícil esse controle, como São Paulo, como Rio de Janeiro, nas grandes capitais, né, onde a gente já vê um número de pacientes contaminados com a doença bem maior. Então, ou seja, eu acho que a gente deve seguir esse processo de isolamento social até segunda ordem, para que a gente possa continuar diminuindo os riscos de contágio e também de complicação causada pela doença. Até mesmo porque, como nós falamos aqui, enquanto o Abner estava aqui, nós não estamos capacitados, gente, ainda, apesar de tanto a prefeitura quanto o Estado, do nosso município e de outros também estarem correndo atrás, em termos de preparar os seus hospitais públicos, seus serviços de saúde para receber pacientes que venham realmente ter necessidade de um atendimento médico hospitalar, como necessidade de internação hospitalar para a cura da doença, estejam preparados para isso. Agora, imagina se todo mundo tivesse em circulação, todo mundo tivesse trabalhando, levando sua vida normal, que foi o que aconteceu possivelmente lá na Itália, e o desfecho não foi tão bom, onde a gente vê a cada dia um número crescente. Agora que começou a cair de 2 dias para cá, onde chegou a 720 mortos num dia. Ontem fechou com 620 e anteontem também com 615 pessoas. Então começou a entrar em decrescência agora, por conta também desse isolamento, Baroni. Então, ou seja, são medidas que realmente tendem a proteger a nossa população para que a gente possa conseguir atender aqueles que realmente vierem precisar de atendimento médico, de uma internação, e porque é uma doença que não vai passar de uma hora para outra, não. Pode ser, eu estava lendo alguns artigos também, essa pandemia só se compara, nada acontece, não existe relato de uma doença que causou um estrago tão grande na população mundial, a não ser a gripe espanhola em 1918 e 1920, onde inclusive o nosso presidente eleito na época, que tomaria posse em janeiro de 1919, veio a falecer por conta da gripe espanhola. Então, ou seja, todo cuidado que nós estamos tendo, tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é para realmente diminuir os danos. Porque se a gente não tivesse tomado essas medidas agora, bem no início do surto da doença aqui no Brasil, podem ter certeza que o cenário seria outro. Eu queria, inclusive, Baroni, só mostrar um gráfico que eu soltei, né? Vamos soltar aquele Coloca o gráfico pra gente. Do atual. Vai. Olha, essa evolução hoje. Ontem, desculpa. Ontem, dia 23 de março, existiam 1.891 casos já confirmados de coronavírus no Brasil. Tá? Esse foi um dado da fonte do Ministério da Saúde. Hoje, com certeza, já tem um número maior. Até o fechamento do dia, você pode ter certeza. Você vê, do dia 20 ao dia 23, de 904 casos, em 3 dias, dobrou. De 900 para 1.891. Hoje já se fala em mais de 2.000 casos. Deve estar beirando uns 2.500 a 3.000 casos hoje já, na hora que fechar. Isso nós estamos falando no Brasil todo. E, infelizmente, o estado que mais sofre hoje com essa endemia é o estado de São Paulo. E foi divulgado ontem o número de baixas já em São Paulo. 30 mortes ontem, 23/3. Só no dia de ontem, tem uma da fonte da Secretaria do Estado de São Paulo. Ontem teve olha só ontem, no dia 23, foram a óbito 8 pessoas.
né? Então, 2 mulheres, uma de 88, 88 anos, e 6 homens, olha lá, 68, 70, sempre... Acima dos 60 anos. Acima de né? 60 anos, né? Então é uma doença que... Teve um com 33 anos. Justamente. Então, ou seja, não é uma doença que atinge só idosos. Que fique bem claro, por ser uma doença que acaba atingindo o nosso sistema respiratório, podendo comprometer o sistema respiratório baixo. Quando a gente fala sistema respiratório alto, nós estamos falando aqui dessa região, de faringe, nasofaringe. Quando a gente fala em sistema respiratório baixo, nós estamos falando em laringe e pulmões. Então, ou seja, o comprometimento dessa doença aos pulmões acarreta um quadro de pneumonia grave com insuficiência respiratória, que é o que acaba matando os pacientes mais idosos, que naturalmente têm uma reserva pulmonar, uma reserva respiratória limitada, bem menor do que a de um paciente jovem. Tá? Isso eu gostaria que ficasse claro. Tanto é que, ó, pegando esse gancho, aqui, por exemplo, no Mato Grosso, nós temos 6 casos confirmados em Cuiabá, tá? Mas olha as idades, Olide. Mulher, 50 anos. Mulher, 48 anos. Ou melhor, homem, 50 anos. Homem, 48 anos. Mulher, 43 anos. Homem, 31 anos e mulher, 45 anos. Ninguém acima do... Justamente. Dos 60. Então, isso mostra o quê? Assim, nos mostra que está havendo uma conscientização. O pessoal mais idoso está ficando em casa, está respeitando, você entendeu? Porque não existe o caso. Em Várzea Grande, 2 casos, 2 homens de 38 anos. Então, está respeitando e temos que respeitar. Agora, eu gostaria que o Alide, como médico, como profissional da área da saúde, desse um recado para algumas pessoas, gente, que infelizmente existe muita ignorância ainda. Tá? É meio drástico falar dessa forma, mas é isso, é ignorância. Não tem gente que anda pelos corredores, tá? Inclusive, bem perto da gente, dizendo que o vírus não existe, que isso é um golpe, que isso é uma... Ainda existe pessoas falando isso ali. Você acredita? Infelizmente, né? E bem próximas de nós, inclusive. Baroni, há 4 semanas atrás, quando o doutor Abdon veio aqui ao programa, que a gente sentou e conversou, viemos falar de coronavírus, que foi na semana que antecedia o carnaval, na semana do carnaval, nós comentamos a respeito dessa pandemia que iria chegar aqui, mas ninguém imaginou que fosse chegar dessa forma, né? A realidade mostrando para a gente, através da globalização, vendo vários países sofrendo, principalmente na Europa, a Itália e a Espanha, que são os 2 países mais atingidos pela doença, entendeu? Que tiveram o maior número de baixas, maior número de óbitos. Então, realmente chega a ser triste. Hoje a Itália já tem mais de 3.000 pessoas que já perderam suas vidas por conta da doença, e vão morrer mais gente também, porque o sistema ainda não deu conta de se reerguer a ponto de conseguir salvar todo mundo que precise da assistência médica, hospitalar. Então, assim, em tempos onde nós estamos vendo tudo que está acontecendo, a informação, ela está sendo aí para todos, todos têm acesso à informação. Então, não existe mais essa história de leigo, não existe mais, é inconcebível você falar que seja a pessoa que for, da onde ele estiver, seja os menos favorecidos aos mais favorecidos, não, a informação está aí para todos, hoje com as mídias sociais, entendeu? Com tudo sendo mostrado, tudo sendo colocado, a mídia, a televisão mesmo, os veículos de comunicação o tempo todo, nós aqui fazendo o nosso papel, né, Baroni? Ou seja, nós estamos concentrando aqui, nosso intuito em primeiro lugar, levar saúde, toda a informação a respeito de saúde para nossos telespectadores. Nós estamos preocupados, o Baroni até me questionou, né, Baroni, se a gente faria o programa hoje, eu repetiria o programa. Eu falei, não, porque nós não podemos parar,
porque nós temos que dar informação à sociedade, nós temos que estar aqui à frente disso. Eu não parei nenhum minuto, eu não parei de trabalhar um só dia, eu estou trabalhando todos os dias. Lógico, não estou na linha de frente no tratamento e na recepção dos pacientes com a doença, porque a minha especialidade não tem esse foco, mas eu estou diariamente dentro de hospital, atendendo pacientes com outras patologias que nada impede também de estarem contaminados com o vírus, porque todos nós estamos sujeitos, como eu, como profissional da área de saúde, como todo mundo que está circulando, que tem parentes, que tem amigos, que não estão respeitando o isolamento social, que acaba aumentando o risco do contágio. Então a necessidade é essa. Infelizmente eu não posso me isolar, eu não tenho como me isolar, porque eu tenho que estar todo dia trabalhando, atendendo as pessoas. Mas você que não tem essa obrigação, você que pode muito bem estar trabalhando dentro de casa, procure fazer esse isolamento, procure se cuidar e cuidar dos seus. Porque pode ser que não seja inevitável um de nós aqui nos contaminarmos com a doença. Mas só de não sermos mais propagador da doença, Baroni, já é muito importante. O desfecho dessa doença, eu gostaria de colocar também aí na tela, para que os nossos telespectadores vissem, um trabalho que saiu do Einstein também, mostrando critérios de gravidade no adulto e na criança. Tá como Comorbidades. Comorbidades. Comorbidades relacionadas ao pior prognóstico. Vê aí para mim, idade de 65 anos. Tá no ponto aí? Consegue colocar? Tá Isso lá. aí. Então o Einstein divulgou uma cartilha, entendeu? Já um protocolo, e onde ele colocou como comorbidades relacionadas ao pior prognóstico. Então, para as pessoas entenderem o porquê da necessidade da gente estar se preocupando. Porque, olha só, pacientes que estão acima de 65 anos, vocês viram que lá em São Paulo, nos óbitos de ontem, a maioria tinham mais de 65 anos, né? Nos 8 óbitos de ontem. Olha lá, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso DPOC, ou portador de asma, ou pneumopatias estruturais. Doença cerebrovascular, os pacientes que têm ou sofreram algum tipo de AVC, de derrame. Os cardiopatas, incluindo os pacientes que têm hipertensão severa, difícil controle. Os diabéticos insulino-dependentes, que esses pacientes são pacientes que têm uma debilidade um pouco maior causada pelo diabetes. Que faz uso da insulina. Isso mesmo. Os pacientes com insuficiência renal, os imunossuprimidos e as gestantes, né? Então, ou seja, esses são critérios, divulgados pelo AIDS como comorbidades relacionadas a pior prognóstico. Então, esses Explica pacientes... um pouquinho melhor imunossuprimidos para a gente. Os imunossuprimidos são aqueles pacientes que têm doenças como lúpus, como doenças crônico-degenerativas, pacientes que fazem usos de medicações para imunossupressão, os pacientes portadores de HIV, os pacientes oncológicos. Então, esses pacientes, eles são imunossuprimidos e alguns imunodeprimidos também. Tá? Agora coloca... Pacientes portadores de hepatite C, hepatite B, que precisam fazer uso de medicações. Tá? São os pacientes que usam imunossupressores. Aí temos aí... Agora em crianças lá. Isso. Né? O Abdon falou agora há pouco aqui também que as crianças tinham um grau de proteção maior, mas olha lá, existem também comorbidades relacionadas a pior prognóstico em crianças. Olha lá, crianças com menos de 2 anos, então o risco aumenta. Crianças que têm doença pulmonar crônica, como asma, bronquite, cardiopatas, pacientes também, crianças que têm diabetes, crianças com insuficiência renal e imunossupressão também. Então, existem as crianças que também detêm um tipo de qualquer uma dessas doenças, também têm um pior prognóstico, podem, na verdade, ter um pior prognóstico da doença. Tá. Coloca aí para mim na tela agora a taxa de letalidade por idade, para a gente tá falando um pouquinho sobre isso, dar alguns números também. Está na Prevent Senior.
Tá aí, ó, letalidade. Aquele hospital da Prevent Senior, lá em São Paulo, foi registrou o primeiro caso de óbito por coronavírus. Então, eles dispararam na frente também, em termos de tentar criar o protocolo deles e mostrar um fluxo de atendimento com risco de letalidade por idade. Então, olha lá. 0,2% em pacientes entre 10 e 39 anos, 0,4% em pacientes entre 40 e 49 anos, 1,3% em pacientes entre 50 e 59 anos, 3,6% em pacientes entre 60 e 69 anos, 8% em pacientes entre 70 e 79 anos, 14,8% em pacientes acima ou igual a 80 anos e 21% acima dos de 90 anos. Então, você vê que lá entre 10 e 39 anos é 0,2%, 2%, não chega a 1%. Então, ou seja, e não foge muito da nossa preocupação como médicos e também como seres humanos, porque por isso que a gente pede para proteger os nossos parentes, nossos pais, nossos avós, que são as pessoas que nos preocupam mais com relação aos problemas pulmonares, tá? Lembrando que gripes normais, gripe comum, ou assim como H1N1 também fez pacientes graves e que infelizmente levou à morte, justamente por conta das complicações pulmonares e cardiovasculares causadas pelo vírus. Então, ou seja, não foge muito a estatística mundial de letalidade do coronavírus em pacientes de 80 anos para cima. A estatística mundial fala em 16% de letalidade, ou seja, de morte pelo coronavírus em pacientes acima de 80 anos. E aqui o estudo do Prevent Senior, aqui para a realidade nossa brasileira, mostrou um risco de 15%. Não foge, tá, nós estamos no mesmo, os números são iguais. Doutora, telespectadora do Paraná, Márcia, diz o seguinte: o filho dela faz uso constante da bombinha. Ele estaria nesse grupo de risco? Márcia, o seu filho, por ser um portador de asma, ele corre um risco maior de apresentar um pior prognóstico no caso da doença. Então, ou seja, por isso que os cuidados com ele também devem ser redobrados para que ele não se contagie. Não quer dizer que a criança que tem asma ou que tem bronquite, se adquirir a doença, vai evoluir com o problema. Ele não é criança, ele tem 18 anos. Tá? Mesmo sendo um adulto, nós temos que deixar claro que o vírus, os riscos de complicação, ele pode acontecer em todas as idades. É que os portadores dessas doenças que nós colocamos aqui têm um risco maior de complicação, Márcia. Tá? Então, ou seja, não interessa a idade. E, logicamente, se somado a isso, são pacientes mais idosos, com certeza o risco de complicação aumenta muito mais. E de pior prognóstico para a doença. Coloca para mim aquele outro que fala das sinais e sintomas de gravidade, por gentileza. Para o doutor estar comentando. Tá aí, doutor. Sinais e sintomas de gravidade está aqui, ó. Doutor, se você quiser comentar, fique à vontade. Então, déficit no sistema respiratório, dispneia, dificuldade para respirar. Então, ou seja, quando a gente fala em dispneia é um termo técnico, dispneia é a dificuldade na respiração, tá? Ronco, retração subintercostal severa. O ronco também é um outro sinal que a gente tem na ausculta respiratória, tá? Não é o ronco do roncar à noite, não. É o ronco do pulmão, né, na ausculta. Tá? Cianose central. O que é cianose central? É o arroxeamento. É a pessoa começar a ficar mais roxa, perder essa cor, né, que a gente tem. E a saturação de oximetria de pulso abaixo de 95 em ar ambiente ou taquipneia. A saturação de oximetria de pulso é um aparelhinho que a gente põe no dedo que mede como é que está saturando os seus pulmões, como é que ele está ventilando o oxigênio. Então, sempre tem que estar acima de 95%. Se cai abaixo de 95% ou
se o paciente tem taquipneia, ou seja, o número de incursões respiratórias, o número de respirações por minutos for acima de 30 incursões, são sinais de gravidade para o aparelho respiratório. Então, assim, isso é importante para quem, por exemplo, possa desenvolver um estado, uma síndrome gripal ou um resfriado, que é o que o coronavírus leva, o que ele apresenta. Lembrando que o coronavírus não é uma gripe, tá? Ele se manifesta como síndrome gripal. Então, nessas situações, pode agravar se, por um acaso, aparecer um desses sintomas respiratórios. No sistema cardiovascular, sinais e sintomas de hipotensão arterial, né? A pressão cai muito, com a pressão sistólica abaixo de 90 milímetros por mercúrio, ou a diastólica abaixo de 60. E diminuição do pulso periférico, são outro sintoma cardiovascular. E os sinais e sintomas de alerta adicionais, a piora das condições clínicas da doença de base, alteração do estado mental, como confusão e letargia, e persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias, tá? Ou retorno da febre após 48 horas de período afebril. Então, isso aqui foram caracterizados como sinais e sintomas de gravidade, onde qualquer um que apresentar um desses sinais ou sintomas deve procurar a unidade de saúde para que sejam tomadas medidas intra-hospitalar. Bom, gente, estamos finalizando aqui mais um programa, Show de Saúde. Estouramos nosso tempo hoje devido à importância do assunto. Pedi permissão à diretoria para a gente estar avançando um pouquinho, devido à importância do assunto. Realmente, o programa ele vai ao ar toda terça-feira ao vivo. Nós não poderíamos deixar de aproveitar esse dia de terça-feira para estar passando para vocês o máximo de informação possível. E informações, gente, baseadas, informações concretas, em números exatos, tá? Lembrando vocês que esse programa ele vai ao ar terça-feira ao vivo e ele vai ser repetido na quinta-feira a partir das 8 horas da manhã e no domingo a partir das 19h30, tá? Então, na quinta e no domingo, esses números já não vão estar 100% corretos como estão hoje, tá certo? Deixando isso bem claro para vocês. Então, quero de novo agradecer a você de casa que mandou as mensagens. Eu quase não li as mensagens, porque a maioria elas foram sendo respondidas pelo Dr. Abdon durante a explanação dele. Então, respondeu várias perguntas, tá? Muito obrigado a você, meu querido telespectador. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E tudo que acontecer de novo, a gente vai estar trazendo para vocês, mesmo que em flashes especiais, tá? Fora do horário, a gente vai estar informando, porque a nossa obrigação aqui, a obrigação do programa Show de Saúde, a obrigação da TV Mato Grosso, canal 27.1, é trazer informação para você, meu telespectador. E lembrando, mais uma vez, parabenizando os profissionais da área de saúde, a linha de frente, que é saúde, segurança e os voluntários. Muito obrigado por esse carinho que vocês estão tendo com a gente, com a população. E pedindo para você, meu telespectador, que agora, como eu disse no início, é hora do bairrismo, é hora da gente, nós estarmos ali consumindo dentro do bairro, daquele comerciante menor, que é aquele comerciante que talvez não tenha condições de se segurar com as portas, sabe, o mercado, aquele mercado do seu Antônio, do seu José, aquele mercado ali da esquina, que não tem o mesmo potencial que os grandes mercados para se segurar. Então, vamos ser solidários, vamos ser conscientes. E você, comerciante, também, vamos ser conscientes quanto a preço, valores, né? Vamos respeitar o momento que nós estamos vivendo agora, tá? Muito obrigado, ó. Novamente quero agradecer a Divano, muito obrigado, que fez essa parceria com a gente, obrigado. A Gastro MT, a Atrium, muito obrigado mesmo. E, Walid, considerações finais, muito obrigado, meu amigo. Sei que é um sacrifício para você também estar aqui hoje, devido a essa correria que está sendo nos últimos dias, né? Teve dia de eu falar com a Ali, 2 horas da manhã ele está saindo do HMC, 2h30 da manhã. E 7 horas da manhã está de pé já, né, Alide?
Assim, eu gostaria muito de, primeiro, Barone, agradecer a todos e parabenizar principalmente a todos os nossos colegas, todos os meus colegas médicos, a todos os enfermeiros, todos os fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, toda a equipe da saúde que está engajada, que estão se expondo, dando o seu máximo, entendeu? Para tentar ajudar ao máximo aqueles que, porventura, vierem a precisar da ajuda de todos eles nos ambientes hospitalares, que não é fácil, o medo está instalado. Eu recebi ligações e depoimentos de vários colegas, com medo de se contagiar, mas não, o nosso medo maior não é o contágio da doença. O nosso medo é o medo que aflige a toda a população. É o medo de morrer por essa doença. E, infelizmente, essa exposição de quem está à frente, tratando, cuidando, assim como já tiveram vários relatos de médicos, de enfermeiros, né, que vieram a óbito na Europa, na China, por conta do contágio da doença, nós também corremos esse risco. Mas, infelizmente, é a nossa função, é a nossa obrigação. Eu só espero que as autoridades realmente comecem a dar um valor maior para essa classe, que passa a ser tão sem reconhecimento há muitos anos, né, com baixos salários, com situações de trabalho assim, que realmente são inadmissíveis e que realmente agora, diante de uma situação onde todos estão no mesmo barco, aqui não tem pobre, não tem rico, não tem feio, não tem bonito, todos estão expostos a uma doença grave e ninguém sabe o desfecho dela. Então, assim, eu quero parabenizar todos vocês que estão aí, dando o seu máximo, se expondo para salvar vidas. Muito obrigado. Obrigado a todos os nossos telespectadores por terem participado do nosso programa, por terem assistido, por podermos levar um pouco mais de informação a respeito desse assunto tão importante, tão grave no momento. E eu espero, sinceramente, que nos próximos programas possamos estar aqui falando só de momentos bons e de outros problemas que a gente possa levar para nossos telespectadores, para a população, que não seja mais essa epidemia coronavírus. Com certeza. Eu vou passar a última mensagem que eu recebi aqui, não tem nome. Minha filha tem 14 anos, contraiu uma gripe, liguei para o serviço 163, eu só estou em dúvida se é 163 ou 136. Me ajudaram bastante, sanando minhas dúvidas, me orientando ao que devo fazer. Em caso de febre, me deram todas as orientações. Ponto. Sendo vocês um programa ligado à saúde, queria muito agradecer a esse meio de informação e dizer para não apavorar e ligar sempre que tiver dúvida. Não sair para encher os hospitais. Muito consciente esse telespectador ou telespectadora que nos mandou essa mensagem, é exatamente isso. O procedimento é esse. Como ela disse, ela tem uma filha de 14 anos que está com um quadro de gripe. Ela ligou, teve febre, ela ligou para 136, se eu não me engano o número é 136, não é isso, Alide? Ela colocou 163, mas se eu não me engano é 136. Bom, vamos estar esclarecendo mais na frente isso. Ela ligou e foi atendida, deram todas as orientações para ela, para que ela não precisasse sair de casa e ir até o hospital, até o posto de saúde, para abarrotar e acabar complicando mais a situação, porque é o que vai acontecer. Gente, vamos ter consciência, vamos ficar em casa. Nós aqui nos estúdios, nós estamos trabalhando com efetivo reduzido, só o necessário realmente, tá? Estamos vindo até aqui porque temos que vir para dar informação para vocês. Então, vamos ficar em casa, vamos respeitar as normas impostas pelo Ministério da Saúde, pelos nossos governantes. E muito obrigado a você de casa. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E como a Lide falou, nos próximos programas a gente vai estar trazendo boas notícias, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Obrigado.